distância do luar, nestas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Pai, sei que já sonhei demais, hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que me faz lembrar você. Então, boa noite a todos, amigos, amigas, irmãos de todas as horas. Muito bom estar aqui novamente, encontrando pessoas que estão retornando às atividades normais, espirituais, né? Que Jesus possa estar no nosso coração e que nós possamos sair da nossa casa mais equilibrados emocionalmente, que possamos ser aqueles instrumentos da paz, tanto falado por Francisco. Hoje nós temos a palestra do Reginaldo. O tema é a surpreendente presença de Jesus. Então, falar de Jesus não tem erro, né? É sempre muito bom ouvir e falar de Jesus. Então, vamos elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos. Os nossos pensamentos unidos irão de encontro ao nosso Mestre, e os nossos pedidos sendo atendidos, se for aquilo que será o melhor para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Boa noite a todos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos de amor e de paz. O tema de hoje nós trouxemos é falar dessa presença viva do Cristo, do seu amor, né? E as consequências deste contato com o Evangelho do Cristo, com Jesus, com a sua mensagem, que tanto a doutrina espírita nos fala, não é? Porque onde quer que o Cristo, onde quer que Jesus estivesse, as pessoas o cercavam, as pessoas queriam estar junto dele, perto dele, tocá-lo. Nas estradas por onde ele passou, nos caminhos por onde ele seguia, seja junto ao mar, nas praias, nas aldeias, nas cidades. Eu creio que o perfume de Jesus luarizava as sombras dos sofrimentos humanos. Talvez a sua doce presença tinha a capacidade de ocupar todos os espaços. Um publicano, um gestor de impostos, Zaqueu, por exemplo, esse homem sobe numa árvore, num sicômoro, apenas para ver Jesus passar. Doutor da lei Saulo, que era perseguidor de cristãos, porque ele acreditava na justiça que ele representava, apenas ouviu a voz do Cristo, mudou o próprio nome e nunca mais pôde ser o mesmo. Ele pede de beber a uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, mas no entanto ele oferece a ela, a essa mulher, a água da fonte viva, e essa mulher nunca mais teve sede. Um pescador rude, simples, semi-analfabeto, de uma pequena cidade, de uma aldeia de Cafarnaum, que não conhecia outra coisa senão o ofício da pesca, ouviu a sua proposta, largou tudo e foi com ele, segundo as leituras, os livros, as informações, pescar almas no grande oceano da humanidade, e não questionou nada, apenas obedeceu ao chamado, ao comando. Fazendo essa pequena e breve introdução do tema da noite, eu perguntaria hoje, nesse início de ano, que homem é esse? Que homem é esse tão especial? Que homem é esse que não precisa gritar para ser ouvido, que não impõe nada para ser seguido, que não ameaça para ser obedecido, que não exige absolutamente nada, mas cuja presença muda destinos inteiros? Que homem é esse? E eu gostaria de possuir o dom de cantar, como o nosso irmão Rogério. Ah, como eu queria ter esse dom, eu e o Roberto ali, a gente queria ter o dom de cantar. Mas diante da pequenez que a minha alma encerra, já que eu não posso cantar como o Rogério,
como o nosso irmão que estava cantando aqui, eu peço permissão aos Espíritos para que eu possa falar. Uma música, uma letra que todos conhecem, mas que tem tudo a ver com o tema desta noite. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou deste amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, fez o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, porque morrer não é o fim. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que ele plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. É uma bela canção, não é? Um dia eu acho que o nosso irmão vai cantar aqui numa palestra. Aí nós vamos, não é, vibrar na onda, não é, da emoção dessa letra tão bela de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Hoje então nós vamos refletir sobre essa presença surpreendente de Jesus, essa presença que atravessou os séculos e continua ainda hoje alcançando nossas consciências e nossos corações com uma força que não dá para a gente descrever aqui em palavras. Nas nossas reuniões mediúnicas aqui na casa de Francisco e de Pai Jacó, há um exemplo muito grande disso. Geralmente os irmãos chegam necessitados, trazendo no seu pensamento, na sua alma, no seu coração, sofrimentos intensos, dúvidas. Eles chegam aturdidos. E quem vai esclarecer, a Joyce, por exemplo, o Dr. Ed, quando vai esclarecer e conversar com estes irmãos tão aturdidos em sofrimento, em dúvidas, começam aquela conversa, mas quando se toca no nome de Jesus, é impressionante. Quando cita-se o nome de Jesus, modifica-se a ambiência da sala mediúnica, modifica-se intensamente, a dinâmica se altera, a paz surpreende a cada um, apenas por falar de Jesus. Então a presença dele que atravessa o tempo, os séculos, é uma coisa muito marcante. Jesus não chamava, ele atraía. É interessante isso. Ele não construiu seguidores pela força, pelo medo, pela ameaça, mas pela irradiação do amor, pela irradiação da sua presença. As multidões o seguiam, não apenas pelos milagres, mas pela sensação de serem vistas. Eles sabiam que iriam ser acolhidos, eles sabiam que iriam ser compreendidos por ele. Emmanuel nos ensina que Jesus é um modelo e guia da humanidade, não por palavras, mas por vibração
espiritual constante. O Cristo Jesus não se impõe, propõe. Fazendo uma síntese do pensamento de Emmanuel, ele vai nos falar que a presença de Jesus era diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. Não condenava, reerguia, não humilhava, dignificava, não rotulava, libertava. Como eu disse no início, na abertura, Zaqueu, que era um publicano, que era um recolhedor de impostos, era odiado pelo povo, completamente odiado. Zaqueu não tinha amigos, ele gostaria de ter amigos para conversar, mas ele era odiado. Pequeno de estatura, como descreve os evangelhos, mas grande de culpa. Ele sobe num sicômoro, numa árvore, como quem tenta esconder a própria alma. Ele queria ficar ali apenas para ver o Cristo passar, sem que as pessoas o notassem. Por isso, essa referência, pequeno de estatura, grande de culpa. Sobe numa árvore como quem tenta esconder a própria alma. E Jesus em meio à multidão, ele para, ele vem e a multidão, comprimida naquelas ruelas estreitas, ele mal podia caminhar, mas ele tinha paciência. Ele vem caminhando, Zaqueu, no topo do sicômoro, escondido entre as folhas. Ele vem no meio daquela multidão e ele para exatamente embaixo do sicômoro, olha, e os olhos de Jesus alcançam os olhos equivocados de Zaqueu. Naquele mesmo instante houve uma sintonia. Jesus sabia que ele estava ali, e a palavra do Cristo: Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar em tua casa. O pequeno Zaqueu salta da árvore e corre para preparar a casa para receber o amigo, o único amigo que ele fez. Zaqueu não pediu nada a Jesus, e Jesus não o acusou de nada, apenas mostrou a sua presença, que surpreende. A presença do Cristo surpreende. E o resultado desse encontro de Jesus com Zaqueu, a presença do Cristo na casa íntima de Zaqueu, porque quando ele fala, desce, que me convém estar em sua casa, é a casa íntima, me convém estar no seu coração, Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu buscava Jesus, mesmo escondido, mas sabia. Então a presença do Cristo produziu neste homem odiado pelo povo arrependimento espontâneo. Olha o que ele faz: reparação voluntária, transformação moral. O homem mudou. A verdadeira mudança nunca virá da cobrança, nunca. Ela virá do amor compreendido. Quando se compreende, a pessoa se reestrutura e muda. Uma mulher samaritana, essa mulher tinha sede, mas não era de água. Jesus estava cansado, ele senta-se no poço e a mulher chega. Judeus não conversavam com os samaritanos, tinha uma rixa. Nenhum judeu poderia conversar com um samaritano. E ele quebra esse paradigma e olha para aquela mulher. Ela sabia que ele era judeu pelas vestes, e ele pede a ela água. Estou com sede, poderia me dar um copo de água? E ela, eu me admiro, você sendo judeu, conversar com uma mulher samaritana. Ela ficou surpresa daquele contato. E Jesus conversa com ela.
uma estrangeira. Ele vai falar da vida daquela mulher marginalizada pelo seu próprio povo. Essa mulher carregava tantos erros no coração, no pensamento e na alma, e Jesus começa a conversar com ela, falando da vida dela com detalhes. Mas ele não faz nenhum sermão, ele não faz nenhuma acusação, ele acolhe aquela mulher como ela nunca tivera sido acolhida antes daquela forma. E depois ele fala: se tu conhecesses o dom de Deus, eu te daria água da fonte viva e nunca mais você teria sede. Essa mulher se encanta com a presença do Cristo, mesmo sendo samaritana, porque ele rompeu paradigmas, ele quebrou os laços, ele rompeu as correntes, ele abriu um espaço no coração e na alma daquela mulher, porque Jesus, segundo os autores espirituais, ele enxergava a dor através da aparência, mas não acusava ninguém. Essa mulher se surpreende, essa mulher que chegou ali sozinha no poço e sai dali como uma missionária, porque ela foi pregar o evangelho do Cristo depois desse contato breve com ele. Ela vai correndo junto ao seu povo e começou a gritar pelas ruas: vinde ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito, mas me acolheu. Eu senti algo que eu não consigo explicar, mas que alegrou o meu pensamento, o meu coração. A minha alma estua de alegria de ter tido a oportunidade de conversar com esse homem. A presença de Jesus transforma a vergonha em testemunho. O pescador rude, Pedro, aprende a amar com Jesus, convivendo com ele. Ele era um homem muito simples, era impulsivo, era limitado na compreensão, mas Jesus enxergou nele a profundidade da sua entrega. Pedro era profundo na entrega. Quando Jesus diz a ele: segue-me e eu te farei pescador de homens, Pedro não pede nenhuma garantia. Mas o Senhor me garante? O Senhor me garante que vai me fazer isso tudo que o Senhor está falando? Ele não exige promessas, apenas ele sentiu no seu coração algo que ele nunca tinha sentido antes. Então a presença do Cristo desperta confiança, propósito no amor, e esse amor vai educar a alma de cada um de nós. Mais tarde, o pescador caiu, negou, chorou, mas ele nunca mais pôde ser o mesmo, mesmo diante dos seus deslizes. Nunca mais ele pôde ser o mesmo. Joana de Ângeles nos diz: quem foi tocado por Jesus, na profundidade do seu pensamento, do seu coração, da sua alma, mesmo no erro, nunca mais voltará a ser o que era antes. Isso é um fato. O doutor da lei, antes Saulo, depois Paulo, ele não viu Jesus. A gente tem que analisar isso com profundidade. Ele não viu Jesus com os olhos, ele ouviu a sua voz, porque na hora ele ficou cego pela luz. E ele ouviu a frase que mudou a sua vida completamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? A presença espiritual do Cristo atravessa a estrada de Damasco e desmonta todo orgulho intelectual daquele doutor da lei. Emmanuel vai nos esclarecer que Saulo não mudou apenas de nome, ele mudou de alma. A presença de Jesus
derrubou as certezas que ele tinha, trazendo uma realidade nova, completa, plena, não é? Iluminou a consciência daquele homem, ilumina as consciências até hoje. Jesus redireciona as existências, muda as estruturas, porque depois Saulo, transformado em Paulo, vai dizer claramente: já não sou eu mais quem vive, o Cristo é que vive em mim. Então é uma entrega total, não é? Quando a gente sente no coração esse amor da mensagem do Cristo. Entre todos os encontros entre Jesus e as pessoas que a gente busca na literatura, entre todos os encontros, talvez nenhum seja tão comovente como o encontro dele com Maria de Magdala. Aquela mulher não era apenas marcada pela culpa, era marcada pelo olhar da sociedade, que não perdoava, não esquecia, não acolhia. Maria carregava dentro de si, no seu coração, no seu pensamento, uma tempestade imensa. Emanuel, Amélia Rodrigues e outros autores nos mostram que a sua dor não estava apenas nas suas quedas morais, mas na solidão que ela enfrentava na intimidade da sua alma, quando a pessoa não se sente digna de amor. Ela se achava um lixo, uma podridão, não é? Essa é a pior dor que pode existir, a dor existencial. E então chega esse homem indescritível, chega Jesus e não faz uma acusação sequer contra essa mulher equivocada, não chega com interrogatórios: Maria, mas por que você comete tantos erros? Ele não chega assim, ele chega apenas com a sua presença e preenche todos os espaços, ocupa todos os espaços do seu pensamento, do seu coração, da sua alma, da sua existência, e ela o vê e não suporta sustentar o olhar. Os autores descrevem que olhar nos olhos do Cristo era impossível de permanecer indiferente ante a vibração de amor. E o encontro dela com ele é assim. Ela olha nos olhos do Cristo por alguns segundos, não suporta. E os joelhos se dobram, diz os autores. Ela cai aos seus pés e começa a chorar, e as lágrimas se misturam com o pó da estrada, como aquela pessoa que pede perdão sem palavras, apenas pelo gesto de humildade. E Jesus, quando ele olha para essa mulher, ele enxerga essa mulher por inteiro, completamente. Ele não enxerga essa mulher pelo que ela foi. Essa é a diferença de Jesus. Mas como essa mulher poderá ser? Ele identifica os valores que estão arquivados e a própria pessoa ainda não sabe, não conseguiu se desvencilhar. Jesus vê os valores e ele não a julgou de forma nenhuma e não a analisou pelo que ela foi, mas do que ela poderia ser. E depois de uma breve conversa, ele fala: os teus pecados te são perdoados, vai em paz, Maria. Mas ame intensamente, procure o amor dentro do teu coração. E com essa breve fala, com essa presença grandiosa, ele acende no coração daquela mulher sofrida uma lâmpada de esperança. Jesus faz assim. A doutrina espírita nos aponta este caminho quando nós paramos para pensar e meditar na mensagem do Cristo. Esta lâmpada de esperança que ele acende é da sua presença, é do seu amor. E ele acende a lâmpada de esperança nessa mulher, nas tempestades e nos vendavais que ela trazia no seu coração e no seu pensamento. O seu coração se acalma
E ela não sabia explicar. Diante da doçura, da presença do Cristo, das suas palavras, e ele arremata, como disse: ama Maria. E ela vai caminhar na direção da luz do Evangelho do Cristo. Neste instante, deste encontro com essa mulher e Jesus, ele não apenas levanta essa mulher do chão, é uma alma inteira que se reergue. Amélia Rodrigues descreve que Maria nunca mais pôde ser a mesma, porque a presença de Jesus não a libertou apenas do erro, dos equívocos, das suas dúvidas, libertou-a da vergonha que ela trazia, da vergonha de existir. Ela não apenas abandona o passado, ela se transforma em discípula, em servidora, em espírito agradecido, e vai pregar o Evangelho. Mais tarde, quando todos fogem, quando os discípulos se escondem, quando a dor parece que está vencendo, é esta mulher, Maria de Magdala, que permanece aos pés do Gólgota, junto com Maria Santíssima, e é a ela que o Cristo ressuscitado se apresenta em primeiro lugar. Olha que coisa fantástica. Ele se apresenta a ela não por acaso. Jesus se revela primeiro a quem mais compreendeu o que é ser amado sem merecer. É a ela que ele se apresenta. A presença de Jesus não apenas cura enfermos, não apenas orienta pescadores, não apenas transforma publicanos ou fariseus, ela ressignifica vidas inteiras. Maria não foi convertida por um sermão, ela foi convertida por um olhar. Essa é a surpreendente presença do Cristo que a gente encontra nos evangelhos. E nós, diante dessas revelações, diante desses indicativos, nós não teremos mais dúvidas e deveremos sempre buscar pela presença do Cristo, mas pela presença do Cristo vivo em nossos corações. E não há como se fazer isso sem o trabalho no bem. Não há como compreender a sua mensagem sem essa entrega maior de cada um de nós. A história de Madre Teresa, ela retrata muito bem a força desse momento de encontro, desse momento de conquista, do encontro verdadeiro com Jesus, e os reflexos dele sobre aquele que busca esse caminho do trabalho, esse caminho da luz, esse caminho da alegria, esse caminho de compreender a mensagem do Cristo. Essa mulher, Madre Teresa, era uma professora. Vamos fazer um resumo rápido, não é? Para a gente fazer a finalização da nossa fala, da nossa palestra nesta noite, já que estamos falando dessa presença maravilhosa do Cristo na intimidade do nosso coração. Madre Teresa era uma professora de meninas ricas, num colégio de alto padrão, na cidade de Calcutá. Essa mulher vivia cercada de todo o conforto de um convento, não é? Bem constituído. Ela tinha o seu quarto bem limpo, ela tinha suas roupas, o alimento que ela necessitava. Todas as manhãs, antes das suas aulas, ela saía para meditar sobre uma mensagem do Evangelho. Todas as manhãs ela ia para os jardins do convento, sentava num banco sob uma árvore frondosa, um jardim florido, as aves cantavam, era um lugar próprio para a meditação, era um lugar próprio do silêncio íntimo que às vezes nós precisamos. Ali sobre árvores frondosas, essa mulher sentada, obrigado meu irmão, ela sentada nesse jardim imenso,
ela termina a sua reflexão daquele dia e vai se preparar para as suas aulas. Abre a grande porta, um corredor imenso de mármore polido. Ela caminha como faz todos os dias, há mais de 20 anos. Vai na direção do final do corredor para subir as escadarias, para os seus aposentos, para tomar o seu banho, trocar de roupa, para se preparar para as suas aulas. Mas naquele dia, que era um dia diferente, que os sentidos comuns não conseguem explicar, quando ela coloca o pé no primeiro degrau da escada, no final do corredor, havia um Cristo preso numa cruz quase em tamanho natural, que ela viu por mais de 20 anos. Mas quando ela viu naquele dia especial, ela olhou o Cristo preso na cruz, a cabeça baixa, a coroa de espinhos, os cravos cravados nos punhos e nos pés. Ela leu duas palavras que estavam escritos abaixo daquela imagem do Cristo: tenho sede. Aí ela parou, fez uma reflexão e chegou à conclusão que Jesus ainda tinha sede. E ela foi, procurou a superiora do convento e fez uma proposta. Gostaria de trabalhar fora dos portões do convento, mas gostaria de levar a minha religiosidade neste trabalho. A madre ouviu, anotou: vou levar o seu pedido. Amanhã trarei a resposta. No dia seguinte, a resposta veio. Madre Teresa foi chamada. Seu pedido foi respeitado, mas deverei colocar os requisitos. Você poderá sair, você poderá usar o hábito, mas estará por sua sorte e risco. Este convento não contribuirá em absolutamente nada para a sua sobrevivência fora dos muros do convento. A sua alimentação, a sua moradia, os seus gastos, você terá que arcar. Madre Teresa diz que tinha 1,50 m de estatura, mas a estatura moral dessa mulher não dá para medir, porque no dia seguinte ela saiu do convento, comprou 4 metros de algodão azul debruado de branco e costurou o próprio hábito e saiu naquele dia para matar a sede do Cristo nas ruas de Calcutá. Começou a caminhar pela periferia e de repente ela chega num lixão. Ela ouve um gemido, um grunhido de dor. Ela se aproxima, um monturo, urubus rodeando aquele monturo, e ela vê um corpo ali de uma senhora idosa, pele e osso, foi colocada ali para morrer. Ela se aproxima, retira o lixo de cima daquela mulher, ajeita os cabelos que estavam desgrenhados, coloca aquela mulher no seu colo. Os urubus se afastam, porque estavam esperando o momento final, o desfecho final. Ela coloca aquela mulher no seu colo como se fosse um tesouro, como se fosse uma filha querida. Sem dizer uma palavra, a mulher dando suspiros finais, mas ela reuniu forças, olhou para aquela senhora que estava junto dela
e perguntou: Madre, qual é a sua religião? E ela responde: é o amor. A minha religião é o amor. A mulher reúne um pouco mais de forças e pergunta: quem é seu Deus, madre? E ela olha para aquela mulher e diz: meu Deus é você. A mulher não entende e ela explica: se eu não amar você, que está aqui do meu lado, próxima a mim, como é que eu poderei amar um Deus que está tão longe? Então, meu Deus hoje é você. Aí a mulher faz a última pergunta, porque estava no final da vida: madre, por que a senhora está fazendo isso? Aí ela responde: é que hoje, depois de mais de 20 anos, eu conheci Jesus. E ela lembrou-se das duas palavras na cruz, no final do corredor: tenho sede. E ela viu o quanto Cristo ainda tinha sede. E ele continua com sede. A mulher deu os últimos suspiros nos braços de Madre Teresa. Ela o envolveu o corpo esquálido com tanto carinho, com tanto respeito àquele corpo, carregou-a nos braços e foi pedir nas ruas de Calcutá recursos para dar a dignidade merecida, um enterro àquela mulher, um caixão mesmo que simples, para que ela não apodrecesse junto ao lixão, junto ao monturo, para que não fosse consumida pelos urubus. As palavras do Cristo: tenho sede, ressoam até hoje no coração daqueles que buscam a presença dele. E nós poderemos ajudar esse Cristo surpreendente na sua sede de amor, através dos nossos braços. Ele nos pede que sejamos os braços dele, as mãos dele, a voz, para levar o amor a cada coração, porque ele ainda sente sede de estar junto de cada um daqueles que sofrem. Então, nesta busca, nós poderíamos dizer, como Rabindranath Tagore escreve, através das mãos de Divaldo Franco: procurei-te, desarvorado e triste, em loucas aventuras com os outros, mas eu não consegui encontrar-te. Onde quer que eu levasse a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústias, dilacerando as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz, tombei vencido. Um dia defrontei-me com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada pelas ruas da cidade, e não sei explicar porque naquele instante os meus olhos amaram aquela criança, e amando-a pude ouvir a sua voz sem palavras, pude ouvir a música das suas necessidades, e a partir daquele momento eu encontrei aquilo que eu buscava, porque eu encontrei nós três: a mim que ainda não me conhecia, ao meu próximo que passei a amar, e encontrei a ti, soberano Senhor da minha vida. Agora que eu te encontrei, eu te peço, não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale da minha escuridão. Nunca mais interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza, faz-se uma partitura, para que esse cantor divino destrave na garganta a sua voz, inunde o mundo de harmonias, de alegrias e de felicidades. Em cada coração, o nosso beijo de ternura e o nosso amor. Muita paz a todos. Vamos então agora, elevando o nosso pensamento, mais uma vez, visualizando a figura meiga de Jesus,
fazendo a prece que Ele nos ensinou, dizendo que o Pai é nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.